Kamen Rider Decade, lançado em 2009, foi a primeira série comemorativa da franquia Kamen Rider da era Heisei. E como qualquer outra série dessa era, com exceção de Kuga, temos um Kamen Rider secundário. E aqui temos o Daiki Kaito, o Kamen Rider de End, que diferente do Decade, que pode se transformar nos Riders, ele pode invocar os Riders secundários, terciários e exclusivos de filmes. Mas como qualquer outro personagem de Decade, o Kaito é bem superficial. Ele é apresentado a nós como um ladrão que viaja pelos mundos procurando por tesouros. E ele tem uma relação deveras estranha com o protagonista de Tsukasa. Mas ainda assim o personagem dele é muito mal explorado e poderia ser muito melhor. Prova disso é no filme Kamen Rider Kamen Rider Kamen Rider The Movie Chou-Den-No Trilogy Episódio Yellow, que é focado no personagem do Kaito. E aqui vemos como ele poderia ser um personagem muito melhor. Daiki Kaito apareceu pela primeira vez no episódio 9 de Decade no final do arco do Blade. E obviamente ele acabou sendo um personagem recorrente, meio que acompanhando o Tsukasa na jornada entre os mundos, mas ele aparentemente, ou a série deixa isso muito escancarado, que ele só queria caçar tesouros. E por muitos episódios a gente nem sabia qual era do Kaito. Tipo, ele surgiu meio que do nada, sem nenhuma explicação, e ele era ninguém sabia quem era o personagem. Ele meio que apareceu muito do nada. E ele aparentemente já tinha uma relação com o Tsukasa que nunca foi explicada, tipo, pelo menos não na série. Que os dois já se conheciam e o Tsukasa, quando viu ele, já reconheceu que era o Kaito e não sei o que. E meio que isso fica muito superficial. Isso prejudica um pouco com o personagem também. E lá no episódio 22 e 23 é quando acontece o arco do mundo do The-End, quando descobrimos que o The-End, que é o Kaito, na verdade ele era um vilão. Ele trabalhava para o 14, que era um cara que ele era chefe de uma organização que controlava aquele mundo, e eles eliminavam Kamen Riders, porque naquele mundo do The-End era proibido você ser um Kamen Rider. E o Kaito, ele era meio que um oficial dele, tipo, ele ia lá atrás dos Kamen Riders e capturava eles. E uma dessas ele descobre que o Junichi Kaito era um Rider, que era o irmão dele, que era o irmão mais velho dele. E que após o irmão dele ser capturado, porque ele contribuiu para isso, né, que o irmão dele fosse capturado pelo 14, ele vê que as pessoas que são capturadas por ele, pelo vilão, eles acabam tendo uma lavagem cerebral. E o Kaito, ele meio que fica assustado com isso, não concorda, e ele sai correndo e abandona o 14 e todo aquele mundo. E daí ele passa a ser um personagem que ele é procurado, ele passa a ser um cara procurado naquele mundo, e é meio exagerado isso. E tipo, mesmo assim, mesmo com esse arco de 2 episódios falando mais do background do personagem, cara, tendo uma história de origem e tudo mais, o Kaito ainda é um personagem bastante superficial na série. Ele nunca é bem trabalhado, ele não teve o seu próprio arco de evolução e amadurecimento, assim como outros secundários de outras séries tiveram, como Axel de Double e o Zeronos de Den-No, e termina Decade com uma certa relação de amizade com o Tsukasa que meio que parece um pouco forçada e tudo mais, e acabou. Tipo, o Decade acaba no episódio 31 e a gente não sabe exatamente qual que é o lance do The-End, se ele tipo é um vilão ou é um herói, ou ele é um anti-herói, e tipo, isso fica muito superficial. E daí, em 2010, chega pra gente a trilogia do Den-No, a Chou Trilogy, que é tipo uma trilogia de 3 filmes que tem o Red, Blue e Yellow. E só no Yellow a gente vê o Kaito, que ele é o personagem lá explorado. E nesse filme
ele é um personagem muito melhor em 1h30 de filme do que em mais de 20 episódios de The Cage. Nesse filme, no episódio Yellow, o Kaito faz um contrato com o Imagine, que nesse mundo de Denou, os Imagines eles são monstros que podem fazer contrato com as pessoas e realizam o desejo delas. E em troca de realizar o desejo delas, elas meio que voam para o passado dessas pessoas, tipo, vão para o passado, um passado específico, e elas meio que destroem o passado dessas pessoas, assim, tipo, eles tomam o passado dessa pessoa. E isso acontece com Kaito, só que o Denou ele vai lá e ele meio que destrói a imagem e fica tudo certo. Mas o Kaito ele vai lá e rouba o Denliner, que era o trem que eles usam para viajar no tempo. E roubando o Denliner, ele vai para o ano de 2008, no dia 22 de novembro, o dia que ele roubou um certo tesouro. O plano dele era impedir o seu eu do passado de danificar uma pistola dourada, que era um patrimônio, era um tesouro da família Kurosaki, que era uma família bastante rica e tudo mais. E daí ele roubou isso aí, essa tal pistola, uma pistola dourada. Só que na fuga da polícia ele acaba meio que danificando ela, e daí ele meio que vê que não tem mais valor e tudo mais, e é por isso que ele vê essa chance de ter que voltar para o passado e tal, e ele vai lá e volta para o passado para tentar impedir isso. Mas ele é perseguido pelo Reiji Kurosaki, que é o Kamen Rider de Denou, que ele é um cara ali da polícia do tempo, da polícia especial do tempo, que na verdade faz parte da família de quem ele roubou aquele tesouro, a pistola dourada. E ele só se tornou esse policial do tempo para capturar o Kaito e tal. E ali ele tem um conflito com o Kaito e tudo mais, porque ele quer capturar a todo custo. Tipo, ele quer executar o Kaito porque o Kaito tirou aquele tesouro dele, e o Kaito é um ladrão que quer roubar tudo e quer bagunçar com o tempo, até porque viajar para o passado, mudar o passado não é permitido, né? Ali no universo de Denou não é algo que qualquer um pode fazer, é tipo um crime, é como se fosse um crime. E daí, como ele estava fazendo isso, ele acaba indo prender o Kaito e tudo mais. Só que daí o Kaito ele queria realmente encontrar o Reiji Kurosaki, porque ele queria ensinar para o Reiji o valor de um tesouro. Depois de uma série de acontecimentos, o Kaito é preso, ele consegue escapar da prisão e ele volta lá para aquele dia, e ele consegue impedir o eu dele do passado de danificar aquela pistola, só que o eu dele do passado ainda acaba levando aquilo embora. Mas apesar disso, o Kaito ele acaba ensinando pro Reiji, né, que vai atrás dele e tudo mais, tipo, nossa, eu quero te capturar, eu quero te prender, quero te levar à justiça. Só que ele acaba ensinando o Reiji que ele tem que dar mais valor pros tesouros dele, porque isso são coisas insubstituíveis. Tipo, ele tinha muita mágoa, no caso o Reiji, ele tinha muita mágoa da mãe dele, porque segundo ele, a mãe dele acabou abandonando ele quando ele era pequeno e tudo mais, e ele meio que aguardava uma mágoa disso ainda, e um ressentimento. E tipo, o Kaito ele voltou pro passado justamente para ele mostrar umas cartas que a mãe dele enviava para ele, só que nunca chegou até ele, e que estava dentro da caixa que estava aquela pistola, o tesouro. Só que na hora da fuga ali ele acaba perdendo, e tipo, isso era um tesouro que o Reiji ele não sabia que ele tinha, e que ele no fundo ele sabia que tipo, a mãe dele não tinha feito aquilo com ele, mas ele meio que vendo aquelas cartas ali que a mãe dele tipo, enviava para ele o tempo todo, né? E ela teve os motivos dela para tipo, ir embora e acabam deixando ele para trás, ela nunca esqueceu dele. E nisso tudo o Kaito ele acaba ensinando para o Reiji que o que importa não são os tesouros materiais, porque o Reiji estava muito preocupado com o lance da pistola por ter danificado aquele tesouro material, mas sim o tesouro que tem dentro da gente, e que os tesouros eles são insubstituíveis e tudo mais. E tipo,
esse lance dele ensinar para um outro personagem o valor de um tesouro, mesmo ele sendo ladrão, é algo que eu particularmente eu gosto pra caramba no personagem. E isso faz o filme ser incrível. Eu acho que o episódio Yellow ele é o melhor da trilogia. Ele consegue desenvolver o personagem do Kaito muito bem. Tipo, é um filme de 1h30 que faz mais do que a série do Decade fez em mais de 20 episódios. E isso é impressionante e mostra como o personagem do Kaito ele tinha tanto potencial para ser um secundário memorável, para tipo você pegar e tipo falar, nossa, ele realmente é um secundário bem construído. Assim como eu dei os exemplos lá do Zeronos, do Axel, tem outros secundários também, tipo tem o Meteor do Forze, tem por exemplo o Todoroki não, o Ibuki do Hibiki, e tipo tem vários outros exemplos e que a gente pode pegar aqui. E o Kaito, ele na série dele ele acaba não tendo isso, tipo, na série dele ele é mostrado pra gente como um personagem que ele só quer caçar o tesouro dele, ele meio que não tem uma razão específica para ele ajudar o Tsukasa em alguns momentos, tipo, ele acaba lutando junto com o Tsukasa em alguns momentos, e ele não tem uma razão específica para isso, e acaba sendo um personagem bastante confuso. Tem também o primeiro Super Hero Tyson que ele participa, na verdade é o primeiro Super Hero Tyson que existiu, que é o Kamen Rider vs Super Sentai, que ele é um personagem do filme, o Kaito ele aparece, e ele tem uma relação legal com o Joey, que é o Gokai Blue. E tipo, isso é desenvolvido através do filme. O filme tem quase 2 horas e tudo mais. E, tipo, desenvolvida essa relação entre esses dois personagens. Mas no final acaba acontecendo uma coisa que joga esse desenvolvimento todo no lixo. E o personagem ele acaba sendo aquele mesmo de sempre. Mesmo ele tendo tipo, um desenvolvimento bem legal durante o filme. Mas eu fico meio eu fico meio triste. Porque, cara, o Kaito ele é um personagem interessante, mas faltou isso nele, faltou ele ser mais explorado, faltou ele na própria série dele, tipo, Decade ele tem vários problemas, mas entre eles é que os personagens são bem superficiais e tudo mais, assim, tipo, eu vejo nesse filme, esse filme eu assisti até recentemente, e eu vejo aqui que, cara, o Kaito ele tinha um potencial muito grande para ser tipo um cara muito melhor do que ele foi, mas né, nos filmes posteriores, pelo que eu sei, assim, tipo, não tem mais nenhuma participação dele tão legal quanto nesse filme, né, e tudo mais. E, tipo, eu queria muito que tivesse um filme assim, tipo um spin-off de Decade com tipo 4 episódios, 3 episódios só sobre o Kaito, mostrando mais sobre o personagem dele, mostrando como ele poderia evoluir, porque, cara, seria interessantíssimo a gente ver mais sobre esse personagem, mas né, infelizmente isso pra... Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero ter passado com clareza tudo que eu acho do personagem, tudo que eu acho que poderia melhorar nele. Eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo, eu nem ia fazer ele, tipo, não era um tema que eu pensava, eu tinha planejado para fazer, mas eu fiz porque eu vi esse filme, eu tô vendo agora os filmes de Denou, né, que eu já terminei a série, agora eu tô vendo os filmes e eu vi essa trilogia de cores, que é o Red, o Blue e Yellow, que são 3 filmes maravilhosos, assim, que são 3 filmes muito bons, tipo, se você viu Denou e não viu esses 3 filmes ainda, sério, vai ver, porque esses 3 filmes eles contribuem muito pra série do Denou, tipo, no meu coração, assim, eu não sei se eles são canon ou não, né, da série de 2007, ou se eles são mais relacionados com os Riders alternativos, né, de Decade, mas no meu coração eles ainda são canon e eles contribuem bastante para toda a história ali, toda a construção da série de Denou de 2007. Então, se você viu, né, Denou e não viu esses filmes, eu recomendo bastante. E daí eu vi esse filme Yellow, que pra mim é o melhor filme dessa trilogia. E justamente por isso, porque o Kaito ele é um personagem interessante nesse filme, e ele é bem construído, ele consegue passar uma lição legal e tudo mais, sem
ter aquele lance dele ser um personagem totalmente superficial que ele é na série dele, no Decade, que ele, por razão nenhuma, ele quer ser ladrão e ele quer roubar os tesouros e tudo mais. Mas se você quiser ver Decade também, não, eu não gosto muito de Decade, mas tipo, se você quiser ver, vá por sua conta e risco. Tem gente que gosta, tem gente que vê e gosta, tem gente que vê e não gosta, mas isso vai de cada um, isso vai do gosto pessoal de cada um, né? Aí daí você vê o Decade, você vê esse episódio Yellow, você não precisa necessariamente ver os 3 filmes para ver os 2 filmes no caso para ver o Yellow, já que eles não são interligados um com o outro. Então você só pode ver o Yellow isolado ali sobre o Kaito de boa, tranquilamente ali, que não vai ter nada assim de muito... não vai ter nada de muita coisa sobre o Deno e tudo mais, até porque o filme é do próprio Kamen Rider de End. Então você pode ver tranquilo. Aí você tira suas próprias conclusões, né? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.